Olá, gente querida, tudo bem com você? Que alegria estar aqui de volta com mais um torpedo aí para o seu coração. Sempre muito bom esse contato aqui com você através do nosso canal. Gratidão profunda a você que me segue e a você que não me segue, começa a seguir agora. Aperta aí o inscrever-se, aí você será inscrito no meu canal, daí aperta aí o like, deixa seu joinha aí, né? Para que o canal continue sempre crescendo e tendo mais seguidores. Gratidão a você que já faz isso, porque você ajuda o canal a criar engajamento e fazer com que os vídeos sempre cheguem até mais pessoas. Nós vamos para a nossa vinheta, já já eu volto com o vídeo de hoje, não saia daí. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho, refletir a respeito de Atos capítulo 28. Nós pulamos de Atos 17 já para o capítulo 28 de Atos. E eu quero dar uma explicação assim rápida por que nós pulamos esses capítulos todos. Esses capítulos todos, se a gente fosse conversar um por um aqui, eles teriam sempre o mesmo teor, Deus dirigindo a história da igreja, Deus dirigindo a vida de Paulo, Deus conduzindo Paulo para o propósito que ele, o Senhor, tinha para a vida de Paulo, que era fazer com que os gentios, os estrangeiros conhecessem, tivessem contato com o Evangelho de Jesus. Isso tudo foi realizado, foi concretizado, o plano de Deus foi concretizado. E aí, desde o capítulo 18 até o capítulo 28, a gente vê Paulo por diversas vezes sendo preso, sendo açoitados, junto com os seus colegas sendo açoitados, Paulo sendo julgado por judeus, por pessoas ligadas a César, que era o Cláudio Nero na época, o imperador de Roma. Então, em diversas ocasiões, Paulo operando milagres, maravilhas, e enfim sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não só ele, evidentemente, mas os companheiros de jornada, de evangelismo, de trabalho missionário que com ele estavam. E aí no último capítulo, no capítulo 27 e no 28, a gente vê Paulo ali sofrendo um naufrágio, uma cobra mordendo a mão de Paulo, as pessoas dizendo que ele era um assassino, por isso que a cobra mordeu ele. Depois, ao mesmo tempo, as pessoas também dizendo que ele era um deus, porque todo mundo esperava que ele fosse morrer por causa da mordida da cobra, e isso não aconteceu, então ele passou a ser considerado como um deus, Curou as pessoas daquela ilha onde o navio naufragou, e algum tempo depois eles navegaram para Roma, e aí chegamos no versículo que eu queria agora refletir com vocês, que é o versículo 16 em diante do capítulo 28 do livro de Atos. Diz assim, o destino de Paulo, antes de eu ler, o destino de Paulo era Roma. Por quê? Quando ele estava sendo julgado lá pelo procônsul da região da Judéia, ele falou: eu sou um cidadão romano, então eu exijo comparecer diante do César. Ele tinha cidadania romana, realmente, Paulo. E diante do apelo dele, foi-lhe permitido então ser conduzido até Roma para ser julgado pelo próprio imperador, pelo próprio César. E aí o versículo 16 então diz assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então a primeira coisa aí, chegaram a Roma, Paulo era um prisioneiro, mas ele recebeu permissão para morar por conta própria, ou seja, ele ia pagar o aluguel de uma casa para ele viver. Só que sempre teria um soldado ali de vigia para guardar, para que Paulo não fugisse, evidentemente. Afinal de contas, ele era um prisioneiro. Versículo 17. 3 dias depois ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte.
Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. E aí se deu um diálogo ali, né? Paulo explicando por que ele foi preso e tudo mais. E os irmãos ali de Roma, agora já convertidos, evidentemente, disseram a Paulo: nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Então eles reconheciam, evidentemente, a inocência de Paulo. Então Paulo permaneceu em Roma, embora na sua própria casa, digamos, era uma prisão domiciliar. Ele permaneceu até o seu julgamento e, consequentemente, até sua morte. Tá? Paulo morreu decapitado. Literalmente, ele entregou a vida dele em prol do Evangelho, em prol da missão que Deus tinha para ele. E o que me chama a atenção, eu quero destacar hoje para vocês, né, são os versículos 30 e 31, os dois últimos versículos do capítulo 28 de Atos. Aliás, os dois últimos versículos do livro de Atos, que dizem assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Olha que coisa interessante. Por isso eu peguei esses 2 versículos para destacar na nossa reflexão de hoje. Paulo era prisioneiro, primeira coisa. Era prisioneiro agora em Roma porque ele era cidadão romano. Foi deportado para Roma. Lá foi-lhe permitido morar por conta própria, então ele era um prisioneiro, estava em prisão domiciliar, com um soldado sempre ali em alerta, né, para, entre aspas, não permitir que ele fugisse. Mas durante esse tempo, por 2 anos inteiros, Paulo pregou o Evangelho. Olha o que é o plano de Deus na vida de uma pessoa. Apesar de ser prisioneiro, Paulo recebeu ainda a missão de por 2 anos poder falar abertamente sobre Jesus Cristo, poder levar o nome de Jesus aos cidadãos romanos que queriam ou que quisessem ouvi-lo. E eu imagino, gente, que ao longo desses 2 anos, muita gente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E é muito impressionante a gente ver que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente do contexto, da situação que a pessoa se encontra. Deus pode usar essa pessoa, basta Ele querer. O que Deus vê, nós não vemos. A visão de Deus é muito mais abrangente, é totalmente abrangente, a nossa é muito limitada. O julgamento de Deus é muito mais profundo e muito justo. O nosso julgamento não é justo, nós vemos só na superficialidade. E eu acho assim fantástico essa ideia de que Deus usou Paulo como prisioneiro dos homens. Paulo ainda foi um instrumento de Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos cidadãos romanos. Eu imagino que muita gente se converteu nesses 2 anos que Paulo esteve ali. Até por conta não só das palavras, mas da coerência que ele tinha entre aquilo que ele dizia e aquilo que ele fazia. Eu tenho dito isso aqui no Torpedo. É muito importante a coerência. As nossas palavras têm que estar de acordo com as nossas atitudes. Senão aquilo que nós pregamos não tem nenhum valor diante daquilo que nós fazemos. O melhor testemunho que nós damos de Jesus não é falar sobre ele, mas é viver o Evangelho. Esse é o melhor testemunho. Então, gente, eu quero deixar hoje esse torpedo aí para o seu coração mais uma vez, né? Quando você tiver um tempo, leia o livro de Atos, tá? Nós comentamos aqui algumas partes do livro, mas leia os capítulos 20 até o 28. Leia com tempo, com calma, medite em tudo que acontece ali, às vezes que Paulo foi preso, que foi libertado, que recebeu açoites, que foi fustigado ali pelos judeus, até ele ser levado para Roma, onde depois ele entregou a vida dele
por Jesus, pelo Evangelho. Tem um texto muito bonito de Paulo, onde ele fala, né, que acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está guardada, não só para mim, mas para todos aqueles que creem em Jesus e que entregam a sua vida por ele. Paulo tinha certeza da sua recompensa. Paulo morreu, Paulo descansa o sono dos justos. E quando Jesus voltar, certamente ele vai ouvir a voz de Jesus dizendo: filho, desperta, vem receber a tua herança. Né? Há quase 2000 anos atrás, Paulo está aguardando a sua recompensa, a sua herança, a herança que Deus tem preparado, Deus preparou para ele, a herança que Deus, a sua infinita bondade e sabedoria, destinou a esse seu servo, que foi um vaso escolhido por ele, por Deus, para pregar o Evangelho. Se Paulo não tivesse sido o que ele foi, dado o testemunho que ele deu, vivido uma vida coerente como ele viveu, eu não estaria aqui hoje falando dele, talvez a história dele nem estivesse relatada no cânon sagrado, mas Paulo foi tudo isso, né? E que Deus nos abençoe e nos ajude para que a vida de Paulo seja uma inspiração para você e para mim. Que nós sejamos também chamados para pregar o Evangelho onde quer que nós estivermos. E que, se necessário, nós também estejamos dispostos a doar a nossa vida por Jesus, pelo Evangelho, porque Ele doou a sua vida por nós. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia, a sua noite, né? E te dê muita paz e harmonia ao coração. Amanhã eu volto com mais um Torpedo aqui. Então fica com Deus, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.